celebração a Ele. Entregue o seu melhor nessa manhã, sua melhor adoração. Senhor Pai, nós te pedimos, Senhor, que nos esvazia de nós mesmos, preenche da Tua presença, do Teu amor, Pai, que nós possamos dar o nosso melhor a Ti, porque o Senhor merece, Pai. Aqui tudo é para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Nos diminui, Pai, para que Tu cresça nessa manhã, Senhor. Transborda os nossos corações, traz paz, traz refrigério, traz renovo, Senhor Jesus, na vida de cada um que está aqui, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vamos adorá-lo a Ele. Com as suas palmas, dê o seu melhor. Glória a Deus, vamos exaltar o nome do nosso Deus. Aleluia. Assine as palmas.
Senhor nessa manhã. Você não está só. O Senhor é contigo em todos os momentos. Ele tem te sustentado, tem te livrado. Aleluia.
Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor. Te convido nesse momento, meu irmão, a abrir o seu coração e se declarar para o Senhor, pois Ele tem que ser o primeiro em nossas vidas. Ele é o único digno de receber tudo. A cada passo que eu dou, em cada frase que eu falar, você pode cantar comigo? Em cada música tocada, eu quero te agradar. Diga isso! Eu quero te agradar, eu quero te agradar, Senhor. Você pode repetir isso comigo? Cada passo que eu dou, em cada frase que eu falo, em cada música cantada, eu quero te agradar, eu quero te agradar, eu quero te agradar, Senhor. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Aleluia, Ele é a nossa essência. Oh, tu és o nosso amor. Oh, nós te entregamos tudo, Deus. Cante comigo mais uma vez, todo o seu coração. Tu és o primeiro em tudo, Jesus. Cada música cantada, eu quero te agradar, quero te agradar, eu quero te agradar, Senhor. Oh, declaro o seu amor nessa manhã, meu irmão. Meu amor, meu tudo, te adorar é o meu prazer. Meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Meu amor, meu tudo, tu és o nosso tudo, Deus. Te adoramos, meu Senhor, meu dono, a essência que me faz viver. Só tu és a minha. Eu quero ouvir todo o seu coração, porque o Senhor está aqui nesse lugar e Ele busca verdadeiro adorador. Então, se você é um verdadeiro adorador, abra sua boca. Você não pode ficar calado. Você tem mais do que 1000 motivos para adorar ao Senhor. Oh, a minha, só tu és, só tu és, só tu és. Diga isso. A minha canção, só tu és. A minha canção, mais uma vez, só tu és. A minha, só tu és a minha canção, só tu és. A minha
Aleluia! Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus, o nosso tudo. Glória a Deus. Tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia é pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, mas sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro respostas a perguntar. Dono de todas vamos declarar isso mais uma vez. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Tem magia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém tentando duvidar, mas sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de todas as, Ele é dono de sabedoria. Dorme, Senhor, nessa manhã, na água da fonte, já está nesse lugar. Água da fonte da vida, antes que lá já houvesse, Ele já era Deus. No peito ao anel, ninguém explica Deus, ninguém explica. Ninguém explica o Senhor, ninguém explica Deus. E se duvida, você acredita? Ninguém explica. Ninguém explica Deus, ninguém explica. Explica Deus. Ninguém explica Deus. E se duvida, você acredita? Ninguém explica. A igreja vai declarar: dono de toda a ciência, dono de toda.
Salve, salve, meu povo de Aracaju, no dia 18 de julho tem marcha... Salve, salve, meu povo de Aracaju, no dia 18 de julho tem marcha pra Jesus em Aracaju, com seu irmãozinho Thales Roberto. Manda esse vídeo pra todo mundo, convida todo mundo e avisa lá, 18 de julho, a tampa da chaleira vai explodir. Deus abençoe e é nóis. Olá, comunidade Farol, paz, vamos celebrar porque estamos em festa. Julho é o nosso mês de aniversário. A nossa comunidade está completando 5 anos de história. Alegre o seu coração e fique ligado agora em toda a nossa programação. Iniciamos no dia 22 de junho a nossa jornada de 40 dias com novas sementes. É um tempo profético para vivermos colheitas abundantes ainda nesse segundo semestre. Além do jejum, diariamente às 9 da manhã, nós temos um devocional exclusivo no app Farol. E as ministrações de quarta e domingo também acompanham esse tema. Além disso, temos webinars especiais ao longo de cada ciclo de 10 dias. Persevere nessa jornada e saia desses 40 dias vitoriosamente, pronto para plantar e colher o melhor nesse ano de 2026. Na terça-feira, dia 7 de julho, às 19 horas, acontece o nosso Café Integração. Esse encontro ele é especial para receber quem deseja se tornar membro da nossa comunidade. Se você já vem batizado de uma outra igreja ou vai descer as águas no batismo no próximo dia 8 de julho, aproveite essa oportunidade para conhecer nossos pastores, nosso estatuto, nossa história e ficar ainda mais perto da comunidade. As inscrições são feitas pelo app Farol. Ficaremos felizes em ter você aqui. No dia 8 de julho, que é um feriado, o nosso culto da vitória será ainda mais especial. Nós teremos batismos nas águas. E se você fez o curso de batismo, deseja dar esse passo marcante na caminhada com Cristo, esse é o seu momento. E se surgir alguma dúvida sobre o batismo, procure um dos nossos pastores e entre em contato conosco. E no sábado, dia 11 de julho, às 15h30, nós teremos a Escola de Ministérios. É um curso ideal para quem se tornou membro e quer servir como voluntário nas diversas áreas da nossa comunidade. Faça a inscrição no nosso app, responda sim ao chamado de Deus para servir. No domingo, dia 12 de julho, celebramos a Santa Ceia do Senhor em 3 horários, 7, 10 e 17. Participe desse culto, desfrute do seu lugar à mesa do Senhor. É também nesse dia que nós traremos as nossas contribuições para as ações do Farol Social. Você pode doar mantimentos ou fraldas em tamanho adulto. O Farol Mulher está preparando um momento de oração que inicia no dia 16 às 19 horas e encerra no dia 17 às 19 horas num encontro presencial aqui na comunidade. Serão 24 horas ininterruptas de intercessão, onde a cada hora uma mulher estará clamando pela nossa comunidade, por nossas famílias, por tantos outros alvos importantes. Junte-se ao Farol Mulher, ao Farol de Oração, entre nesse movimento, participe conosco. Também no dia 17, uma sexta-feira, às 7 da noite, nós teremos mais uma edição do Altos Papos com o Farol Jovem. Junte-se a nós nesse momento e faça sua inscrição no nosso aplicativo. No sábado, dia 18 de julho, às 15h30, teremos a nossa escola FTL, que são os nossos faróis em todo lugar. Essa é a nossa rede de grupos de discipulado que acontece fora da igreja, promovendo crescimento, cuidado e a multiplicação dos discípulos de Jesus por toda a cidade. Se você já é membro, passou pela escola de ministérios e quer se tornar um anfitrião ou até mesmo um líder, essa é a oportunidade para você. Garanta a sua vaga fazendo a sua inscrição no app Farol. No domingo, dia 19 de julho, às 4 da tarde, teremos um encontro especial do Farol Teens. Chame os adolescentes e garanta que eles participem desta tarde de comunhão.
O Farol 300 também está preparando um momento de oração que inicia às 19 horas no dia 23 e encerra às 19 horas no dia 24 aqui na comunidade com um encontro presencial com todos os homens. Assuma esse compromisso para um tempo de posicionamento espiritual. 2 mais Deus. Esse é o tema da Conferência de Casais que o Farol Aliança promove no dia 25 de julho. Teremos ministrações marcantes e leves, que serão turmas práticas em salas divididas por temas. Começaremos às 2 da tarde e será um sábado intenso de investimento para a sua vida conjugal. As inscrições já estão disponíveis no Web Farol e os lotes já estão abertos para você garantir a sua vaga. E para fechar o nosso mês de aniversário em grande estilo, na sexta-feira, dia 31 de julho, às 7 da noite, teremos o Farol Conexão. Esse é o encontro dos empreendedores da nossa comunidade. Aproveite para convidar outros empresários para esse momento incrível de aprendizado e network. As inscrições já estão abertas no Web Farol. E para encerrar, lembre-se, os nossos cultos de quarta e domingo seguem firmes dentro do propósito dos 40 dias com novas sementes. Toda quarta-feira, às 19h30, temos o nosso culto da vitória, presencial e ao vivo. E aos domingos, nos reunimos para o culto da família em 3 horários, às 7 e 10 da manhã e às 17 horas. Quero destacar que aos domingos, a transmissão ao vivo acontece exclusivamente no culto das 10. É também nesse horário que o nosso amado Farol Libras está presente, tanto no templo quanto na transmissão, garantindo assim um culto totalmente acessível. Se você quiser saber mais sobre a nossa comunidade, siga o nosso perfil no Instagram, baixe o Web Farol. Lá você encontra tudo sobre FTLs, cursos, eventos e os devocionais diários dos 40 dias com novas sementes. Vamos continuar o nosso culto? Celebre ao Senhor com uma forte salva de palmas. Bom dia, povo de Deus. Paz seja com todos. Antes de mais nada, eu queria cumprimentar os nossos visitantes, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, dizer em nome dessa igreja que nós nos alegramos em Deus pela presença de vocês aqui. Nós sabemos que não é por acaso que vocês estão aqui. Se vocês estão aqui é porque Deus preparou esse momento para que aqui vocês estivessem. Então, o nosso desejo é que vocês sejam tremendamente abençoados aqui em nosso meio e possam gozar dessa alegria que nós sentimos em todos os nossos encontros e todos os momentos que nos reunimos para adorar o nosso Deus como igreja. Então, seja muito bem-vindo. Eu peço à igreja que dê uma salva de palmas a Deus pela vida dos nossos visitantes. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Amados, já está chegando o dia, né? Dia 18 vai acontecer um evento que vai parar a nossa cidade, que é a nossa Marcha para Jesus, como nós ouvimos aí. Teremos Thales Roberto e tantas outras atrações, né? Uma oportunidade que nós temos de nos mostrar como povo de Deus a toda essa cidade, né? Esse evento, amados, ele não pertence a uma denominação, apesar de que o organizador principal, né, ou quem capitaneia essa equipe que faz esse evento, ele é membro da nossa igreja. Nosso irmão Adelso está ali atrás, né? Ele é uma bênção há muitos anos, há 33 anos que ele está à frente e Deus tem usado tremendamente para que esse evento aconteça. E esse evento ele tem uma característica, ele não tem fins lucrativos. Né? Ele vive, ele é sustentado pela graça de Deus, é claro, mas através da generosidade dos nossos patrocinadores. E quem são esses patrocinadores? São vocês, somos nós os patrocinadores. De que forma? Nós podemos patrocinar, claro, orando ao nosso Deus, que é o Senhor de todos os tesouros, é o que sustenta todos nós. Isso nós fazemos, e se você não faz, coloque nas suas orações, porque amados, parece apenas um evento festivo, mas não é. É uma guerra espiritual que acontece. Então nós precisamos sim tratar de forma espiritual. Coloque o seu joelho no chão e ore por esse evento, por todos os desafios que são enfrentados. Mas também você pode patrocinar, assim como eu fiz, adquirindo a camisa da Marcha para Jesus. Ah, pastor, então é necessário que eu tenha uma camisa para participar do evento? Não, qualquer pessoa deve participar, é só chegar e estar junto, mas sabemos que existem custos, existem coisas que precisam ser pagas, e
precisamos angariar recursos. Uma forma que você tem de estar abençoando esse evento, de ser um patrocinador, é você adquirindo uma camisa. Você vai estar a caráter no seu evento, você vai estar divulgando o evento e também você estará ajudando financeiramente esse evento. A camisa ela custa R$25, né, e o valor é revertido para os custos da Marcha para Jesus, e ela está sendo vendida aqui atrás. Quando você sair, já tem uma equipe ali, vocês podem ir lá, passar o cartão, um Pix, a forma que você achar melhor, fazer esse pagamento, e você, como eu disse, estará abençoando tremendamente esse evento. Você vai fazer parte do time de patrocinadores desse grande evento. E aplaudo ao Senhor por conta de tudo isso que Ele já fez e vai fazer através desse evento. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando nós acabamos de ver os nossos avisos e recados, são muitos, né? E isso demonstra que a nossa igreja é uma igreja viva e pulsante. Nós temos diversas atividades para abençoar a sua vida e a vida da sua família. Mas às vezes são tantas informações que quando você está se preparando para anotar ali, aí já passou, já entrou outra informação, e aí você fica na dúvida. Por exemplo, vai ter o evento lá de casais, né? 2 mais Deus. Quando é a data mesmo? Onde é que eu adquiro o ingresso? Onde é que vai ser? Aí você fica naquela dúvida, e às vezes passa do momento aqui, vai embora e esqueceu de perguntar. Enfim, tem uma dica para vocês. Se você esquecer de todos os outros recados, lembre apenas de um. Baixe o aplicativo da nossa comunidade. Se você ainda não fez, baixe o aplicativo da sua comunidade, seja para sistema iOS, seja para sistema Android. Nós temos as duas versões. Você vai baixar esse aplicativo no seu celular e aí você vai fazer o seu cadastro lá, e todas essas informações vão estar disponíveis para você ali ao alcance dos dedos. Eu quero saber o evento 2 mais 2, qual é a data? Vou lá no bannerzinho, lá você vai ver a inscrição, você vai ver onde é, você vai ver o horário, tudo isso vai estar lá disponível. Todas as demais informações também. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Baixe o seu aplicativo. Pastor, eu tenho dificuldade com essas coisas aí de tecnologia, ou eu pesquisei lá, não encontrei alguns aplicativos diferentes, não acho que seja esse da minha comunidade. Então você procure ajuda. Eu estarei aqui na frente logo depois do culto e faço questão de ajudá-lo nesse sentido, certo? Ou a mim, ou qualquer outro dos nossos voluntários também estará disponível para ajudar vocês. E só aproveitando que estamos falando dos avisos, né, nós vimos também, você vai ter isso no seu aplicativo, que é o devocional das novas sementes, 40 dias de jejum e oração. Pastor, eu não estava sabendo, eu me passei do dia do início e perdi, não estou acompanhando. Você tem a oportunidade de ir lá no aplicativo e ver todas as mensagens devocionais que foram passadas antes, até aqui. Já estamos no 13º, saiu hoje o 14º dia. Então, você pode ficar em dia com essas mensagens, acompanhar, pegar todas as orientações e também não vai perder as bênçãos que Deus tem derramado sobre essa igreja através desse devocional, né? E falando de semeadura, falando de semear, eu convido você a refletir sobre algo. Deus, em todo o tempo nós estamos semeando, isso é um fato, né? Nós estamos tratando sobre isso está se internalizando em nossos corações, que a semeadura, ela é o tempo todo, não fazer nada já é uma semeadura. Então, amados, com esse entendimento que Deus tem trazido para nós, eu te convido a colocar na sua mão direita o seu dízimo e a sua oferta, que também é uma semente que estamos depositando nesse terreno fértil, que é o reino de Deus. Põe a sua mão direita o seu dízimo, a sua oferta, seja de forma virtual, como se você, já que você pode ter feito ou fará isso de forma virtual através de um aplicativo. Então, coloque assim a sua mão vazia nesse sentido, ou ali mesmo colocando o seu dízimo, a sua oferta. E nós vamos consagrar a Deus, entendendo que isso é semeadura no nosso reino, no reino de Deus. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esse tempo de devocional que nós temos tido. Obrigado, Pai, pelo entendimento de semeadura que o Senhor tem trazido a essa igreja, aos nossos corações. Meu Deus, nós
Queremos cada vez mais conhecer a Ti, meu Deus. E conhecendo a Ti, não há como não Te adorar, meu Deus. Quanto mais o conhecemos, mais o adoramos, mais nos aprofundamos no relacionamento contigo e somos tremendamente abençoados por isso. Quanto mais próximos estamos de Ti, meu Deus, mais nós somos abençoados. E nós, Pai, com esse entendimento, depositamos esse terreno fértil que é o reino de Deus, nosso dízimo e as nossas ofertas. E fazemos isso com entendimento, fazemos isso com alegria, porque, meu Deus, queremos cada vez mais, Te conhecendo, agradar o Teu coração, fazer aquilo, meu Deus, que o agrada. Nós consagramos a Ti, Senhor, dízimos e ofertas, e fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Quando você vier aqui à frente participar, ou daí mesmo de onde você estiver, dê graças a Deus. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. Filho de Davi, sei que estás neste lugar. Na multidão o Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas pra mim, faz o impossível acontecer. Se estou fraco, me levanta, não me abandonará. Maravilhoso, santo e poderoso sei que estás neste lugar. Na multidão eu clamo Teu nome, o Teu favor eu vou alcançar. O favor de Deus é o que abre as portas, Ele pode.
Deus, pelo teu favor. Obrigado pelo teu favor que abre de fato as portas para as nossas vidas. O teu favor abençoa a nossa família. O teu favor abençoa a nossa casa, o nosso lar, os nossos filhos. Diga isso novamente, o favor de Deus. O teu favor abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Obrigado, Pai, por isso. O teu favor, tudo é a tua graça, o teu favor. Obrigado, meu Deus. Fortalece os que estão fracos, o teu favor nos fortalece. Maravilhoso. Você pode declarar isso? Tu és maravilhoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Aplauda bem forte ao Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu favor. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia. Paz seja com todos. Sente-se no seu lugar, por favor. Como é bom estarmos aqui. Que momento especial. Eu louvo a Deus pela sua vida. Quero reiterar as palavras do pastor Ed. Quanto estamos felizes por você que está aqui pela primeira vez. Que Deus te abençoe. Deus continue derramando graça sobre a sua vida e que você volte outras vezes. Porque a gente tem um compromisso de orar por você. Você que está aqui pela primeira vez, você quando devolve aquele formulário, se você puder fazer isso, faça isso, porque a gente quer colocar o teu nome ali, no nosso painel de oração e o nosso compromisso. E a gente tem ensinado isso aqui para todos os irmãos. O compromisso nosso é todas as vezes que passamos por ali, estendemos as mãos, oramos e abençoamos. Ou seja, se o teu nome estiver lá, você estará sempre sendo objeto e alvo das nossas orações. Amém? Essa é uma semana muito especial. Nós estamos celebrando 5 anos da Comunidade Farol. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Graças a Deus por esse tempo. Exatamente sábado, dia 11 de julho, nós estamos celebrando 5 anos. Aliás, a comunidade começou antes, tá? A gente começou antes com encontros em live. Você lembra que em 2021 a gente não podia se reunir no mesmo espaço físico, né? Então, as nossas primeiras reuniões foram reuniões online, em vários lugares. Mas a gente determinou o dia 11 de julho como a data de celebração, porque foi o dia que nós realizamos a nossa primeira Santa Ceia, né? Exatamente a 2 quadras daqui, a gente se reuniu num horário como esse, às 10 da manhã, e ali a gente estava celebrando. Olhe para alguns rostos aqui, e lembro desses rostos, e juntos nós estávamos celebrando nosso primeiro culto presencial, e foi um momento muito especial, dia 11 de julho, que é sábado. Mas já tem alguns dias, né, que a gente está celebrando. Estamos numa jornada, numa caminhada de 40 dias, celebrando, mas de fato, sábado vai ser o dia especial que estaremos comemorando, né? O nosso culto de domingo, esse vai ser o culto da celebração. Mas eu quero convidar você, já que nós somos igreja, né? E a forma mais alegre, feliz e grata de uma igreja celebrar é batizando pessoas. Então, quarta-feira, nós temos um encontro muito especial aqui na nossa casa, celebrando um grande batismo nas águas. E eu espero que você esteja aqui nesse momento de festa. Vai estar com a gente um amigo querido, ministrando a palavra de Deus, alguém que tem abençoado muito a minha vida, o pastor Vanderlei Duarte, que é pastor e amigo da nossa co-irmã igreja, a Igreja da Graça, e ele vai estar aqui ministrando uma palavra especial ao nosso coração, e nós estaremos celebrando o grande batismo para o Senhor, tá bom? Então, quarta-feira, 19h30, será uma noite de festa, e no próximo domingo, já foi avisado, é Santa Ceia do Senhor, continuamos celebrando, amém? Antes da gente meditar na palavra, nós teremos nesse culto especial um momento cerimonial de apresentação de crianças. Nós não batizamos crianças e não fazemos pelo entendimento que temos da palavra de Deus, tá, irmãos? Ontem a gente teve aula de batismo e eu conversava com 2 meninos, um de 12 e outro de 13,
e explicava para eles por que a gente não batiza crianças. Inclusive, depois dessa conversa, uma outra mãe de uma menina de 12 anos também que vai se batizar. A nossa idade limite é 13 anos. Mas antes disso, quando os pais concordam, quando os pais são discipulados, então nós consentimos em batizar, né, esse adolescente. E eu explicava que o batismo é o batismo do arrependimento. Então nós seguimos a tradição que a família de Jesus seguiu. E a palavra diz que a família de Jesus levou-o ao templo, Lucas capítulo 2, para ser apresentado ao Senhor. E é isso que faremos nesta manhã com o Alejandro Martin Dantas Pinto. E eu quero convidar os pais do Alejandro, a Ivanísia Dantas Pinto e o Daniel Pinheiro Pinto. Eles convidaram para estarem testemunhando, assim como Simeão e Ana testemunharam no dia que Jesus foi apresentado. Eles convidaram o Emanuel Dantas, que é o tio, e a Raniele Dantas Ribeiro, que é a prima do Alejandro. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pai, da mãe, do Alejandro. Que Deus abençoe. Louvo o nome do Senhor pela vida do Daniel e da Isa. Deus abençoe vocês. É com muita alegria, celebrando ao Senhor, que nós vamos apresentar ao Senhor o Alejandro Martin Dantas Pinto. E louvo a Deus também pela vida do Emanuel, que carinhosamente chama de Manuca. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Deus abençoe a Raniele. E eu quero dizer para vocês o quanto vocês são importantes para o Alejandro, né? Vocês estão aqui nesse altar não só para um momento cerimonial. Entendo que os pais convidaram vocês por julgarem que são muito importantes na vida deles e, consequentemente, na vida do Alejandro. E que vocês ajudem os pais, inclusive em oração, que o Alejandro possa contar com essa ajuda de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos apresentar ao Senhor, consagrar ao Senhor o Alejandro Martin, que está dormindo, e eu não vou acordar. Já tem uma prática que vocês não imaginam. Estenda a mão para cá, por favor. Pai querido, muito obrigado pela vida do Alejandro. Ele é teu. Nasceu para louvor da tua glória. Nasceu para ser bênção. E nasceu para ser abençoado. Ele te pertence. O Senhor o deu de presente aos seus pais. E eles, no ato de obediência, o trazem ao teu altar e colocam o Alejandro nos teus braços. Eu o estou segurando em meus braços, mas na verdade ele está nos teus braços de amor. Essa igreja estende as mãos e o abençoa. Nós o abençoamos. Declaramos a tua bênção sobre ele, que ele cresça saudável. Que ele cresça, meu Deus, para abençoar a sua geração e para ser uma bênção no seu tempo. Eu consagro a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. E só dorme. Que maravilha, né? Vamos estender as mãos aqui para os pais. Que Deus abençoe tua vida, Dan. Que Deus abençoe tua vida, Isa. Que vocês de fato entendam o quanto vocês são bênção na vida do Alejandro. E ele nasceu para isso, para que vocês o conduzem e o discipulem no caminho do Senhor. E a palavra diz que quando ele crescer, não se desviará desse ensinamento. Amém? Nós abençoamos os pais também, meu Deus. Declaramos a tua bênção e o teu favor. Te louvamos pela vida deles. Que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre suas vidas. Que eles tenham saúde para criar o Alejandro no temor do Senhor e no caminho em que ele deve andar. Que a bênção do Senhor esteja sobre a casa e sobre o lar deles. E que eles tenham, meu Deus, a bênção de sabedoria. Que sempre compreendam que a autoridade espiritual sobre a vida do Alejandro está na vida deles. Como igreja do Senhor, nós os abençoamos também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém
e amém, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor? Está aqui a Bíblia do Alejandro. Que Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe e dê a vocês muita sabedoria. Em nome de Jesus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Antes da gente meditar na palavra, eu já peço para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro do Gênesis. Eu quero lembrar que uma das formas de você abençoar a marcha para Jesus é adquirindo a camisa, tá? Essa é uma das formas que nós patrocinamos. Todos os cristãos, né? De Aracaju, de Sergipe, a marcha não é de uma igreja, a marcha é um evento que abençoa o povo de Sergipe. Então, uma forma de você abençoar esse evento, que tanto tem abençoado a nossa cidade, é adquirindo a camisa, tá? Está disponível ali, nosso irmão Adelso está ali, você pode aproveitar e dar um abraço nele, ele que tem durante mais de 30 anos, né, Adelso? Mais de 30 anos, né? Realizado esse trabalho tão abençoador e que Deus continue usando poderosamente. Então você pode fazer isso adquirindo a sua camisa da marcha, amém? Lembrando, antes de encerrarmos, né, o culto, já quero lembrar que as nossas reuniões de hoje serão pela manhã, não teremos o nosso culto das 17, tá bom? Multiplique essa informação, a gente divulgou isso durante a semana, mas é bom a gente multiplicar essa informação para os nossos irmãos. Vamos meditar na palavra. Nós estamos em 40 dias de jejum e oração, com um devocional diário tratando sobre semeadura e colheita, tá? Todos os dias, 9 da manhã, lá no app da comunidade, você vai assistir o devocional. A gente entrou na segunda fase de 10 dias falando sobre cuidado, sobre a importância de regar, de cuidar, de nutrir. É sobre isso que a gente está falando. E a mensagem de hoje trata disso. Nós vamos falar sobre cuidar do nosso jardim. A importância de cuidarmos do nosso jardim. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 7. Semana passada eu ministrei no primeiro livro e vou continuar ministrando também no livro do Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim a palavra: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Em outra versão da Bíblia, alma vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em quatro afluentes, né? O nome do primeiro é Pison. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Em outra versão diz, é puríssimo. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo que percorre toda a terra de Cuxi é o Gion. O terceiro que corre pelo lado leste da Assíria é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e para cultivá-lo. Amém. Então, Deus cria um jardim, ele forma um jardim com 4 rios passando por aquela região. E a palavra diz que depois dele criar esse jardim, colocar lá dentro tudo que é coisa preciosa. Tinha água em abundância, tinha riqueza em abundância, suprimento, alimento em abundância. Depois disso, que ele cria esse lugar perfeito,
a palavra diz que ele vem e pega o homem que ele criara e coloca o homem dentro desse jardim. E ele então dá a esse homem duas ordens. Ele dá de presente aquele lugar para o homem viver, com tudo que tinha dentro, e ele dá duas ordens. Quais eram essas ordens? Cultive e guarde esse jardim. Cultive e guarde. É de você, é seu, tome, é seu. Tem ouro puríssimo, pedras preciosas, água em abundância, obviamente, né? Por ser um ambiente com muitas árvores, ar puríssimo. Era um ambiente maravilhoso. E então Deus coloca o homem lá e diz para o homem: cuide dele, é seu, cuide e guarde. Cultive o jardim e guarde. O homem recebeu de graça um presente, um presentão maravilhoso. E Deus diz para ele, então, cuide, cultive e guarde e proteja. As duas palavras usadas no original hebraico, irmãos, a primeira palavra que fala de cultivar é a palavra abad, A-B-A-D, que significa servir aquele lugar. O cultivar aqui não está relacionado apenas ao cuidado, tá? A administração. Mas essa palavra no original hebraico significa servir. Servir. Servir aquele ambiente. Primeira ordem de Deus. É seu jardim. Tem tudo de bom aí. É maravilhoso. É um lugar de valor inestimável. O que você precisa fazer é servir esse lugar. Segunda ordem de Deus. Guarde. A palavra aí é a palavra chamar. Que aliás, é um dos atributos do nome de Deus, né? Jeová chamar. Quando Deus é intitulado assim, é o Deus que protege. Jeová chamar, Deus que está sempre presente, protegendo. Tem uma palavra derivada dessa, chamar, que é a palavra shemurá, que é como em hebraico se chama a pálpebra dos olhos, a pálpebra. Você já percebeu, né? Quando alguém vem com um dedo tentando acertar o seu olho, que a pálpebra faz numa velocidade impressionante? Por quê? Porque a ideia ela foi criada para proteger rapidamente. Guardar, proteger. Então Deus dá duas ordens ao homem. Olha, o jardim é seu. Tudo de precioso tem aí. Você só precisa fazer duas coisas. Sirva esse ambiente, esse lugar e o proteja. Esse aí quer pregar junto comigo. A gente vai ter que decidir quem é que prega. É sim. Vamos por aqui. A mamãe já está vindo ali, vai pegar você. Você queria pregar? Ah, vai sim, a mãe já está profetizando, vai ser um pastor, em nome de Jesus. Já tem jeito, né? A forma que pegou no microfone, aplauda ao Senhor pela vida desse novo pastor aí. Já profetizo isso sobre a vida dele. Quando nós olhamos, irmãos, para o jardim que Deus presenteou o homem, formou ele e colocou o homem lá, eu vejo algumas características desse jardim, o quanto ele era precioso e de valor inestimável. Primeira característica, olhe para mim. Era o lugar do encontro do Criador com a criatura. Isso já bastava, né? Imagina que Deus escolheu um lugar para todos os dias se encontrar com a criatura. Já imaginou esse ambiente? Já imaginou? Gênesis capítulo 2, aliás, Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz que era na viração do dia. A palavra diz que foi nesse dia o homem já tinha caído, né? Já tinha desobedecido, que o homem se escondeu. Naquele horário ali, entre 17 e 18 horas. Era naquele ambiente que o Criador e a criatura se encontravam. Já imaginou o quanto esse lugar tinha valor? Foi nesse ambiente. Não era em outro lugar não, tá, gente? Deus se encontrava com o ser humano ali, naquele jardim. Essa característica aí já é por si só maravilhosa, né? Um ambiente exclusivo para o Criador se encontrar com a criatura.
Essa é uma característica maravilhosa, né? Segunda característica desse lugar, desse jardim, que faz desse lugar um lugar preciosíssimo, era um lugar de abundância de suprimentos terrenos e eternos. Percebe isso? O jardim era o lugar onde Deus tinha colocado suprimentos, mas esses suprimentos eram daqui, mas eram também eternos, porque a palavra diz que ali tinha todo tipo de árvore, todo tipo de alimento, mas no meio do jardim, a palavra diz que Deus colocou duas árvores. Deus colocou no meio do jardim duas árvores. Que árvores eram essas? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa aqui não vem não. No centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Estava também lá no jardim. Então não tinha só suprimentos terrenos, né? O homem se alimentava. Mas lá no centro do jardim tinha também a árvore da vida. Nesse tempo, tá, gente? O tempo não contava. Desculpe o trocadilho, mas nesse tempo o tempo não contava. É tanto que quando o homem cai, qual foi a primeira ordem expressa de Deus? Esconda a árvore da vida. Por quê? Porque agora o homem, o coração dele vai ser tendido para o mal. E se ele continuar se alimentando da árvore da vida, aí ele vai continuar sendo eterno. Então a primeira ordem de Deus, coloca ali, né, um querubim com uma espada flamejante. Agora o homem não tem mais acesso à árvore da vida. Mas tudo isso, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, estavam lá. Então era um ambiente de suprimentos terrenos em abundância e de suprimentos eternos. Já imaginou que lugar precioso? Terceira característica desse ambiente que faz desse lugar um lugar especial, que Deus presenteou o ser humano. Era um lugar onde o que é essencial tinha em abundância. O que é essencial, gente? Duas coisas para o ser humano sobreviver é essencial. Um é isso aqui, ó. E a palavra diz que era um lugar onde existiam muitas árvores, ou seja, o ar era puro. O ar era puro. Segunda coisa que a palavra diz é que esse era um jardim cheio de rios, 4 rios. Rios que rodeavam a região, água em abundância. Era um lugar onde o que é essencial tinha em abundância. Quarta característica desse ambiente, desse jardim. Era um lugar de riquezas incalculáveis. A palavra diz que era um ambiente que tinha ouro e era o ouro da melhor qualidade. E era também um ambiente de pedras preciosas. Então, era um lugar onde riquezas, como nós vemos aqui nesse mundo, era inestimável o valor. Então, era um lugar onde o Criador se encontrava com a criatura, era um lugar de suprimentos terrenos e eternos, era um lugar de o que é essencial em abundância e era um lugar de riquezas incalculáveis. Esse foi o jardim que Deus criou e colocou o ser humano dentro. E disse: cultive e proteja. Toda semente que nós semeamos precisa de cuidado e proteção. Tudo que nós semeamos na nossa vida, se nós não cultivarmos e não protegermos, vai morrer. Vai morrer. Irmãos, não tem nada saudável que fica saudável por acidente. Já viu? Uma planta saudável que a pessoa foi lá e plantou uma planta e deixou lá. Vamos ver o que é que dá. Vai morrer. Tudo que é saudável porque alguém teve cuidado e proteção. Então já entendemos que esse ambiente que Deus criou, que é chamado de Jardim do Éden, ou seja, é o jardim plantado na região do Éden. Deus mandou o homem cultivar e protegê-lo. E hoje? Já que o homem foi tirado desse jardim. E hoje, gente? Qual é o nosso jardim que a gente precisa cuidar? Qual é o meu e o seu jardim? Porque ele continua, tá? Deus, ele tirou o ser humano daquele ambiente perfeito, mas Deus, ele deu ao ser humano
esse ambiente que no projeto de Deus ele é perfeito e ele precisa ser cuidado. Então eu quero falar sobre algumas coisas nesse nosso tempo que é o nosso jardim e a gente precisa cuidar muito bem. Primeiro, o nosso coração. O nosso coração é o nosso jardim. E ele precisa de muito cuidado. Quem já ouviu o devocional de hoje, eu estou tratando sobre isso, né? Sobre a necessidade de cultivarmos e nutrirmos um coração e uma mente saudável. Salomão diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que de tudo que a gente tem que guardar, de tudo que a gente deve guardar é o que, gente? O coração. Eu gosto de outras versões desse texto, porque enriquecem o entendimento, né? Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, na versão que a gente leu, versão NVI: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Essa é a versão NVI. Na versão da Bíblia Viva diz assim: acima de tudo, meu filho, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. Na versão da Bíblia NVT, né, nova versão transformadora, diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Na versão da Bíblia, a mensagem diz assim: vigie sempre os seus pensamentos, deles depende a sua vida. Salomão diz: de tudo que você tem que guardar, de tudo que você tem que vigiar. Deus também mandou vigiar e guardar o jardim, lembra? Pois é, o nosso coração, seu coração, a sua mente, as suas emoções, é o jardim que você tem que guardar. Você tem protegido o seu coração? E como a gente está falando sobre semeadura e colheita, eu posso dizer, irmãos, que as sementes que nós permitimos ser plantadas no nosso coração definem a vida que teremos. Como eu disse, não existe planta saudável, nada saudável que não seja com cuidado intencional. Bem assim é o coração. Se você não tiver a intencionalidade de guardar a sua mente, seu coração, a sua alma vai ficar adoecida. E como é que a gente cultiva de uma planta, gente? Como é que uma planta pode se tornar saudável? Eu digo que precisa somente de duas coisas: o que nós alimentamos essa planta, do que nós alimentamos essa planta e o ambiente que nós a colocamos. Quem aqui tem planta em casa sabe como é. De vez em quando você vai tendo que tirar a planta de um lugar e colocando em outro. É ou não é assim? Você está ali colocando água, daqui a pouco você está percebendo, água só não está resolvendo. Falei sobre isso aqui durante domingo, né? Sobre o cuidado que a gente precisa ter para que a planta receba outros nutrientes. Dizem que é necessário, no mínimo, para uma planta estar saudável, de 17 nutrientes. Ela precisa receber. Muitos desses nutrientes já tem na água, tá? Quando não, aí você precisa implementar. Ouça, para ter uma mente saudável, para ter pensamentos saudáveis, você precisa intencionalmente também alimentar e proteger o lugar onde o seu coração está. Tem certas conversas que não são saudáveis para o teu coração. Tem certas músicas que não são saudáveis para o teu coração. Falava no culto das 7 da manhã que, de vez em quando eu estou sem carro, preciso andar de Uber, eu entro no Uber e está lá tocando uma música e eu penso, como que alguém consegue ouvir isso o dia todo, meu Deus? Deixa eu te dizer, a alma está doente. Aliás, irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, eu tenho falado isso reiteradamente. Nem telejornal você consegue assistir e continuar saudável. Como que você vai começar os seus primeiros minutos da manhã e você coloca alguns tipos de notícias para estar alimentando seu coração? Se Salomão está dizendo que tudo que a gente precisa guardar e proteger é a nossa mente, nosso coração.
Tem certos tipos de conversas que são venenosas para a nossa alma. É aí o que a palavra chama de quê, gente? Uma planta que nasce a partir de quê? Da raiz de amargura. Vai ter certas mesas que você vai sentar, o que você está ouvindo ali, gente, é só seiva de amargura. É só conversa de gente de alma amargurada. Aquilo ali você está despejando para dentro do seu coração. Lembra que eu falei? São duas coisas para manter uma planta saudável. A mesma coisa é para a mente, a mesma coisa para as emoções. É do que você se alimenta e do ambiente onde essa planta está. Quem cuida de planta sabe. De vez em quando você tem que tirar uma planta e colocar em outro ambiente, que ali o sol está melhor, o ambiente também está melhor. No mundo que nós estamos vivendo, irmãos, para mantermos o coração saudável, para guardar o nosso coração, a gente às vezes precisa se levantar de algumas mesas, pedir licença, olha, desculpa, não dá não. Ou então de forma muito educada, olha, eu preciso fazer outra coisa, porque aquela conversa está adoecendo a sua alma. Quando eu falo de ambientes, tá, gente, no tempo que nós estamos vivendo, não é só um ambiente físico, não. Olha aqui outro ambiente que tem adoecido, ó, a alma de pessoas. Hoje chamam esses contaminadores de haters, né? Pois é. Tem certos ambientes virtuais que você entra, você começa a ver ali, quando você desliga o seu celular. Esses dias lá em casa a gente precisou tirar algumas folhas de uma planta. E a gente começou a perceber que ela estava amarelada, depois ela começou a jorrar um líquido amarelo na mesa, era a seiva. E a folha estava caindo, estava doente. A gente teve que tirar a folha. E daqui a pouco teve que tirar outra. Por quê? Porque a planta está doente. Sabia que tem muitas pessoas que não têm percebido isso no seu coração. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus para, no começo de uma conversa, a gente perceber o que é que aquela pessoa está trazendo para a gente. Às vezes isso aí é com um colega de trabalho. Às vezes é alguém da família. Às vezes é no grupo da família, tá? Certos tipos de conversa, você começa a ler e a responder, seu coração já está amargo. Parte da alma já está azeda. E a pessoa ainda continua se alimentando daquilo ali. Nosso coração é um jardim, irmãos. Mesmo jeito que Deus colocou o homem lá no jardim do Éden e disse para ele, cuide, cultive e proteja. Se você não cuidar do seu coração, se eu não cuidar do meu coração, ele vai adoecer. E Deus nos deu de presente o nosso coração para que a gente cultive sentimentos, pensamentos. O apóstolo Paulo, né? Em Filipenses capítulo 4, eu trouxe isso no devocional de hoje. Ele deixa bem claro do que é que a gente tem que cultivar o nosso coração para que ele continue saudável. Para que você tenha uma alma saudável. Tá, pastor, diz aí. Para eu ter uma alma saudável, o que é que eu preciso fazer? Vou te dar uma dica de ouro. Abra sua Bíblia, por favor. Filipenses capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus. E o tempo vai passando, irmãos, e a gente vai encontrando sabedoria em Deus, e a gente vai tendo discernimento. A gente vai tendo discernimento. De fato, quando começa o assunto, você já vai tendo discernimento. Isso aí não é para mim. Isso aí não faz bem para minha mente. Aí você sai. Filipenses capítulo 4. Versículo 7. Paz é o indicador de que a alma está saudável, tá, gente? Se você hoje olha para dentro de você e você tem pensamentos de paz, você olha para dentro de você e você percebe que a sua alma está em paz, é um indicador que a tua alma está saudável. E olha o que Paulo diz aos Filipenses, ele diz, versículo 7 do capítulo 4, e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O que é que guarda, gente? A mente e o coração. Em outra versão diz, a mente e os pensamentos. Se você é uma pessoa que está tendo pensamentos intrusivos, sabe, pastor, eu não quero pensar nisso, mas eu penso. Aliás, minha alma fica ali oprimida por pensamentos que eu não quero ter. Possa ser que a paz não esteja protegendo o teu coração. Aí, qual é o antídoto disso? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Percebe que Paulo começa falando que é a paz que protege e termina dizendo, se você fizer isso, vai continuar tendo paz. Eu gosto demais desse texto de Paulo, porque ele está falando sobre o que eu permito alimentar o meu coração e a minha alma, e sobre também quem tem influência sobre mim. Paulo termina dizendo assim, olha, tudo que vocês ouviram, viram e receberam de mim, coloquem isso em prática. Eu estou influenciando vocês. Quem é que está te influenciando? Qual assunto influencia a sua vida? Se esse assunto te deixa mais saudável mentalmente, continue consumindo. Se o tipo de música que você ouve continua trazendo para a sua alma, para os teus sentimentos, saúde, continue. Eu falei das músicas, né? Quando eu penso, meu Deus, como é que alguém consegue passar o dia todo ouvindo um negócio desse? Pode ter certeza que essa mente que está sendo adoecida por aquele tipo de letra, está adoecendo também o relacionamento dessa pessoa, tá? Gente, se você ouve uma música, onde essa música não honra a mulher, não honra a aliança, não honra a família, o que é que essa música está alimentando a alma? E sabe o que é interessante? Antes da gente conhecer a palavra, esse era um tipo de alimento comum e natural para a gente. Você já percebeu, olha aqui para mim, você já percebeu que depois que você foi crescendo e amadurecendo, você começou a se tornar mais seletivo sobre o que você come? Hã? Já? Gente, eu lembro quando eu tinha 18 anos, tá? Eu vinha da faculdade, ia para a academia, depois da academia passava ali na Barão de Maruim, tinha uma lanchonete, gente, tinha um sandubão desse tamanho aqui. E eu devorava quase meia-noite aquilo ali. Depois ia para casa, tomava um banho e dormia. Rapaz, se eu comer um negócio desse, 6 da tarde, no outro dia de manhã ainda eu estou me remoendo. Porque meu corpo amadureceu. Isso não é o tipo de alimento mais que eu coloco para dentro. Você entende por que a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância? Tem muitos ambientes que eu e você, a gente já frequentou, tem muitos alimentos que nós já nos alimentamos, que agora não combina mais com o coração saudável que o Senhor quer que a gente tenha. Cultivar o jardim do coração saudável é uma ordenança do Criador para nós que somos a criatura. Cuide do seu coração mais do que tudo na vida. Quando nós vamos alcançando, irmãos, esse nível de maturidade, a gente seleciona melhor as pessoas que têm acesso à intimidade do nosso coração. Quem é que tem acesso à intimidade do seu coração, dos seus assuntos, dos seus sentimentos? Às vezes você está com um problema no casamento, aí você vai partilhar o que você está ali com uma pessoa e essa pessoa não tem a palavra certa, ela vai despejar a amargura dela. A amargura dele sobre esse assunto que é só seu. Deveria ser tratado entre os dois. E é óbvio que nós precisamos contar com pessoas que nos aconselhem. Mas isso precisa ser bem selecionado. Do mesmo jeito que a gente pega uma planta que está com as folhas amarelas e a gente diz assim, vem para cá, plantinha. Aqui está batendo mais sol. Agora você vai ficar mais saudável. A gente precisa, irmãos, deslocar o nosso coração de certos ambientes. Inclusive de dependência emocional, às vezes, que a gente tem de algumas pessoas. Ah, pastor, mas é alguém que era a minha amiga de infância, o meu amigo de infância. Amém. Continue honrando essa pessoa. Falei sobre isso no devocional de hoje, né? Tem pessoas que você vai continuar amando e honrando essa pessoa com toda a honra possível. Mas essa pessoa não necessariamente tem que ter acesso ao seu coração. Não. Por mais que você honre. Obrigado, viu? Você tem muita honra. Eu agradeço a Deus pela sua vida, mas acesso à intimidade do meu coração, não. E eu sei o que eu estou dizendo, tá, irmãos? Tem pessoas que acessam a intimidade do nosso coração só para despejar o seu veneno. Isso começa a destruir todo o ecossistema, né, ao nosso redor. O jardim do nosso coração precisa ser cultivado e protegido. Foi isso que Deus fez com o primeiro homem lá no Éden.
É isso que Deus está fazendo com a gente agora. Nosso jardim agora é o nosso coração. Deus está dizendo para mim e para você, cultive. Além das boas sementes que eu tenho te dado e você tem semeado aí, cuide dele, tá? Cultive e proteja. E proteja. Segunda coisa que é o nosso jardim que a gente precisa cuidar, dos nossos relacionamentos. Aí eu já estou falando de tudo, tá, gente? Da família, das amizades. É maravilhoso quando você tem amizade verdadeira, que você passa um tempo sem ver essa pessoa, aí você vê essa pessoa e parece que você viu ontem. Porque o sentimento é o mesmo, é verdadeiro. Eu posso dizer isso com o meu amigo, o Manuca, que estava aqui. Nossa vida corrida é muito difícil da gente se ver. Mas quando a gente se vê, parece que a gente se viu ontem. Porque tem muita verdade, tem muito respeito, tem muita honra. Tenha amizades, cultive e cuide de amizades que te abençoam. É isso que diz o Salmo 1, né? Felicidade tem aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Está falando de quê, gente? De relacionamento, de influência. Quem influencia quem? A palavra diz que esse homem, essa mulher prospera. Por quê? Porque seleciona bem o ambiente onde você está plantado. Então as nossas amizades, os nossos relacionamentos, relacionamento dos pais com os filhos, é um jardim que o Senhor nos entregou para cuidar. E a gente precisa cuidar bem. Terceira coisa importantíssima que é o nosso jardim, a gente precisa cuidar bem, porque Deus nos presenteou o nosso corpo. A nossa saúde física. Você tem cuidado da sua saúde física? Durante muito tempo, no meio, eu nasci numa igreja evangélica, né? Falar de cuidado da saúde física era quase que separar um assunto espiritual de um assunto natural. Irmão, minha irmã, se você não tiver saúde, se eu não tiver saúde, eu não vou conseguir cumprir o meu propósito. Como pai, como mãe, nós temos um propósito de educar, discipular e levar os nossos filhos até o tempo que eles tenham de fazer suas escolhas. Só que nós precisamos estar saudáveis. O pastor Luciano Subirá, ele sempre conta a história, né, do grande avivalista que morreu aos 28 anos. E quando ele estava no leito, já convalescendo, ele disse: Deus me deu uma grande mensagem e um cavalo. E eu matei o cavalo. E agora não tenho como entregar a mensagem. Naquela época não tinha carro, né? As pessoas se deslocavam a cavalo. Mas ele não estava falando do cavalo. Ele estava falando do quê? Do corpo dele. Ele tinha sido um homem que tinha preservado a mensagem, mas não cuidou do corpo. E o que aconteceu? Foi antes. Para nós cumprirmos o propósito de Deus, nós precisamos cuidar do nosso corpo. Porque estando bem fisicamente, nós também vamos estar bem mentalmente e espiritualmente. Você já viu, gente? Eu sei, eu já passei 3 meses no hospital e eu sei como é alguém fisicamente doente. Você não consegue aconselhar, você não consegue servir. Imagina quantas pessoas você pode servir no reino de Deus se você tiver saúde. E é importantíssimo quando nós cuidamos do nosso corpo, porque nós estamos honrando o Deus que nos deu esse jardim. Obrigado, meu Deus, porque eu estou cuidando daquilo que o Senhor me deu. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Gente, como que nós não vamos cuidar daquilo que é a habitação do Espírito Santo de Deus? Então eu preciso cuidar do meu corpo, porque é um jardim que Deus me entregou como presente para eu cuidar. Nós precisamos cuidar bem do nosso casamento. Porque quando não cuidamos bem do nosso casamento, irmãos, essa planta morre. E o prejuízo é incalculável. O apóstolo Pedro diz, no capítulo 5, do 1 ao 7, ele está falando ali, aconselhando, né, as mulheres e os maridos. E ele fala ali sobre honra, sobre honrar um ao outro. E aí no final, no versículo 7, ele diz aos maridos: maridos, honrem suas esposas como ao Senhor, como a parte mais frágil.
para que as suas orações sejam ouvidas. O que é que Pedro está dizendo? Que se eu não honro o meu casamento e a minha esposa, até o que eu oro, Deus não está ouvindo. Irmãos, quando nós não conhecemos a palavra e estamos num momento de ignorância, a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que nós conhecemos, e o Senhor nos revela que o nosso casamento é o nosso jardim que precisamos cuidar, quando não honramos, vai morrer. E aí o prejuízo é grande. Foi o que aconteceu com Esaú, né? Lembra da história de Esaú? Porque ele não cultivou e não honrou uma bênção que ele tinha recebido. A palavra diz na carta aos Hebreus que depois ele tentou reaver com choro e com lágrima, sem sucesso. Esaú vai para uma caçada e ele volta da caçada com a caça, né? Só que estava crua, mas ele chega muito faminto. Quando ele está entrando no arraial, aí o irmão dele, Jacó, está fazendo um guisado de lentilha com carne, e a palavra diz que o molho era um molho vermelho. Por isso que ele passou a se chamar Edom, né? Edom em hebraico é vermelho. Por isso os edomitas, né? Descendentes de Esaú, que passou a se chamar Edom. Aí ele pede a comida a Jacó. Ah, estou faminto, me dá aí um pouco dessa comida. Jacó diz para ele, não dou. Vá, rapaz, eu estou faminto. Aí Jacó tem uma ideia, né? Na cabeça dele, brilhante. Tá bom, eu vou te dar a comida que você quer. Só se você me vender o seu direito de ser filho mais velho. O seu direito de primogenitura. Você me vende esse direito por esse prato de comida? Esaú fez um cálculo mental ali. Rapaz, eu não acredito que Jacó é tão bobinho que está calculando que o direito de filho mais velho vai valer um prato de comida. Tá bom, é teu. Não, assim não. Então, seu direito de ser filho mais velho é meu a partir de agora? Sim. Jacó disse para ele, então jure. Ah, eu juro. Põe a mão debaixo da coxa. Eu juro que a partir de agora o meu direito de filho mais velho é de Jacó. Eu acho impressionante, irmãos, a narrativa desse momento. A palavra diz assim, então Esaú assentou-se, comeu, levantou-se e foi. Percebe como foi rápido? Assentou-se, comeu, levantou-se e foi. Na cabeça de Esaú foi, nada mudou. Eu continuo sendo filho mais velho. Na hora de receber a bênção, é a mim que o meu pai vai me chamar. E está tudo certo. Tem algumas coisas preciosas, irmãos, que Deus colocou na nossa mão, que depois a gente vai tentar reaver com choro. Como diz a palavra, sem sucesso. Uma dessas coisas é o casamento, que é um jardim que a gente precisa cuidar. Os filhos, quantas pessoas que eu conheço, que os filhos cresceram, se tornaram estranhos, pais e filhos, porque esse jardim não foi cuidado. Relacionamentos que se perderam exatamente por isso. Porque nós agimos como Esaú agiu, não cuidou do jardim. Você sabe o restante da história, né? Quando Isaac já está velho, cego, já está na hora de entregar a bênção, ele chama quem? Esaú. Eu penso que quando Isaac chamou Esaú, filho, vá caçar alguma coisa, volte, prepare um guisado, um prato bem delicioso, traga que eu quero comer e depois eu vou te abençoar. Eu fico imaginando, né, Esaú pensando, Jacó bobinho, achou que aquele juramento fajuta que a gente fez naquele dia faria eu perder minha primogenitura? Bobagem. Eu costumo dizer que aquilo que Esaú estava levando na brincadeira, Deus leva a sério, né? Porque quando nós não cuidamos com seriedade do jardim que Deus nos mandou cuidar, sabe o que acontece? Deus vai fazer a gente perder. E o preço é muito alto, irmãos. Enquanto Esaú estava lá caçando a sua caça, Jacó se passa por ele, não quero entrar em detalhes da história. O pai cego abençoa Jacó no lugar de Esaú. Quando Esaú volta, que entra na tenda do pai com um prato, dizendo, pai, vim aqui trazer a caça que o Senhor me pediu. E Isaac pergunta, quem é você?
E Esaú diz: eu sou seu filho, Esaú. Aí a palavra diz: então Isaac percebeu que foi enganado. E diz para Esaú: meu filho, não tenho mais como te abençoar. Alguém já tomou a bênção no teu lugar. A palavra diz que Esaú chora e diz: pai, pelo menos uma bênção. Não tenho como, filho. No mundo espiritual isso já está definido. Por isso que a palavra diz que Esaú tentou reaver com lágrima, né? Sem êxito. Por quê? Porque quando não cuidamos bem do jardim que Deus nos deu para cultivar e proteger, isso, gente, tem a ver com tudo isso que eu estou falando. Eu trouxe outras coisas aqui e vou adiantar, porque o tempo já está bem remido, né? O nosso corpo, os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, os nossos filhos, os nossos dons. Quantas pessoas, irmãos, maravilhosas que eu conheço, que Deus te deu dom e talento, e isso não está sendo usado para a glória dEle. Pessoas que eu conheço que lá no final vão dizer: olha, Deus me deu tanto, eu poderia ter usado tanto isso para o reino, mas eu estava ocupado demais com as minhas coisas. E aí quando o tempo chega, né, não tem mais como reaver. A última coisa que eu coloquei aqui nas minhas anotações, né, além do coração, relacionamento, corpo, casamento, filhos, dons, a última coisa que é a mais preciosa de todas, né, gente? A nossa salvação. Esse é o jardim mais precioso que o ser humano tem, a sua salvação. Eu preciso me perguntar todos os dias: meu Deus, eu tenho cuidado da minha salvação? Porque entenda, irmãos, todos nós temos um tempo da nossa vida que nós nos desleixamos com a nossa salvação. Como a palavra diz, né? Esaú sentou, comeu o prato de lentilha, se levantou e foi. Só foi alguns minutos para satisfazer o seu apetite. Quantos de nós estamos perdendo coisas preciosas só para satisfazer por alguns instantes os nossos apetites? E a coisa mais grave, né? Principalmente quando nós estamos carentes. Esse é o maior perigo. Quando nós estamos carentes. A palavra diz, gente, que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, né? Bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Você acha que ele está esperando o quê? Deixa eu te dizer. Ele está esperando eu e você ficarmos carentes. Assim como Esaú estava carente de comida. E então entregou de bandeja o seu jardim precioso. Há uma necessidade muito grande, e é isso que Deus quer nos dizer para a gente encerrar nessa manhã. E redobrarmos a nossa atenção, principalmente na época da nossa maior carência. Quando as nossas necessidades intrínsecas, né, dos nossos apetites estão aflorados. É nesse momento que algo precioso pode ser colocado em jogo. E aí alguém perde a família, perde o casamento. Depois você juntar esses cacos, meu Deus, é difícil demais. E Jacó se aproveitou de quê, gente? Do momento de carência de Esaú. Perceba, tá? Olha aqui para mim, para a gente encerrar. Perceba que a tática é a mesma, tá? Lembra como foi lá no Éden? Lembra como foi no Éden? Como foi que perdeu o acesso àquele lugar? A palavra diz que a mulher começou a olhar para aquele fruto que Deus tinha dito para ela não comer, começou a perceber que ele era apetitoso. Ou seja, a mulher foi levada por uma questão de carência, necessidade. E então ela induz seu marido. É um desafio, né? Mas esse jardim, ele está sob os nossos cuidados. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: guarde o que você tem para que ninguém roube a sua coroa. Guarde, proteja. A palavra é chamar, como acontece com a pálpebra dos olhos, sabe? Chegou o perigo, você protege. Os pais devem fazer assim com seus filhos, proteger os seus filhos. Nós vivemos num mundo, irmãos, muito estranho. Os nossos filhos precisam estar debaixo dos nossos cuidados, não só espirituais, né, de oração, mas também dos nossos olhos. Aliás, eu quero aproveitar esse momento para dizer a você, pai, você, mãe,
Olho constante sobre seus filhos. Constante. Para tudo, tá, gente? Ameaça não é só fora da família, não. Às vezes é dentro da família também. É importante que seja dito. Olho constante. Ah, pastor, eu confio, amém. Confie, mas olho constante. E sem nenhum temor de se posicionar. Você percebeu o mínimo de ameaça sobre os seus filhos, se posiciona. Porque eu tenho medo de desagradar, seus filhos são mais preciosos. Uma das coisas, irmãos, como pastor, nesse tempo que tenho pregado a palavra e atendendo pessoas, as coisas que eu mais ouço quando alguém vive uma situação de abuso, é: onde estava meu pai e minha mãe? Essa é a pergunta que ecoa. Onde estava meu pai e minha mãe que não me protegeu? Onde estava? Onde estava? O Senhor nos deu essa autoridade de proteger a nossa família. E todas as vezes que não protegemos, quando estamos distraídos como Esaú, o preço é altíssimo. Creia no que eu estou te dizendo. Quando nós nos distraímos como Esaú e negociamos o jardim precioso que Deus nos deu, o preço é altíssimo. Nós estamos na segunda fase dos 40 dias, né? Essa é a fase do cuidar. O Senhor está nos chamando para a gente redobrar a atenção. Vamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado? Diga para a pessoa do seu lado: você tem um jardim precioso. O marido está do lado da esposa aí, olha para esse jardim maravilhoso que o Senhor te deu. Esposa, olha para o seu marido. Seus filhos estão aí? Olha para o teu filho, para a tua filha. Tem um amigo, uma amiga aí perto de você? Eu vou cuidar de você. Vou cuidar de você. O Senhor te deu um jardim precioso, não negocie isso. Diga para a pessoa do seu lado: não negocie isso. Temos esse compromisso de cuidar? Amém? Amém. O Senhor não vai precisar tirar das nossas mãos para a gente ter a consciência do cuidado, né? Vamos cuidar no nome de Jesus. Amém? Fique em pé no seu lugar, por favor. Cuide do seu jardim, pois o Criador fez tudo muito bem e com um propósito especial, e te deu a responsabilidade de cuidar e proteger. Cuidar e proteger. Feche os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou cuidar da minha mente, eu vou cuidar da minha família. Não vou negociar o cuidado, a proteção e a responsabilidade de cuidar do jardim que o Senhor me confiou. Em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração. Obrigado, meu Deus. Minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Não deixe, meu Deus. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que me se perca Obrigado, meu Deus. o desejo de te adorar. Peça a Ele, diga a Ele: vem, Senhor. Vem, Senhor. E me resgata todos os dias. Oh, meu Deus. Só pra te adorar, quero ser seu bom perfume. Oh, meu Deus, nos ajude a cuidar do jardim que o Senhor nos deu. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor. Celebre na presença de Deus. Obrigado, meu Deus.
Oh, obrigado, meu Deus. Tranquei a porta e abri o meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas. Você está com a sua família aí? Se você está com a sua família, junta aí a família, em nome de Jesus. Marido, junta a esposa, junta aí. Cuida desse jardim aí, o Senhor está te dando agora graça. Cuida do jardim. Está perto de um amigo aí, junta com esse amigo e diga: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Eu oro, eu tenho compromisso de orar por você. Eu tenho compromisso de orar pela sua família. Meu Deus, nós vamos cuidar do jardim que o Senhor nos deu. Oh, meu Deus, nos perdoa, meu Deus, quando não cuidamos do jardim que o Senhor nos deu. E me resgata todos os dias. Oh, meu Deus, diga isso pra Ele, diga isso pra Ele. Quero ser o teu bom perfume. Convide Ele para abençoar a sua família. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Precisamos disso, Pai. Queremos ser o teu bom perfume. Vamos dizer isso pela última vez. Levante as mãos e diga: vem, Senhor. Vem sobre essa família, meu Deus. Vem sobre os relacionamentos dos teus filhos. Vem sobre essa pessoa, meu Deus, que abriu o seu coração para te receber como Senhor e Salvador. Vem, meu Deus. Vem, meu Deus. Vem, meu Deus. Nos dê a graça de cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos deu de precioso. Obrigado. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Obrigado. Marido, diga para a esposa diga para o marido: você é meu jardim, eu vou cuidar de você. Pais, digam para os seus filhos: você é meu jardim, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você. Obrigado, meu Deus. Agora, aí no teu lugar, eu quero te convidar a fazer algo, um gesto de humildade e de amor ao Senhor. Se você em algum momento da sua vida já viveu um tempo em que você não cuidou nem cultivou do jardim que o Senhor te deu, peça perdão ao Senhor agora. Essa é uma manhã de reconciliação, de reconcerto. Deus, me perdoe, porque o Senhor já colocou coisas preciosas na minha mão e eu não soube cuidar. Perdoa, meu Deus. Perdoa, meu Deus. Perdoa. Oh, Senhor, nos perdoa. Quantas vezes falhamos, como Esaú falhou, de não dar valor àquilo que o Senhor deu. Então amanhã, meu Deus, de recomeço, amanhã de conserto, nós queremos cuidar bem do jardim que o Senhor nos deu. Nos dê a graça, nos dê essa capacidade, meu Deus, de cuidar de coisas tão valiosas. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos enche com a tua graça, perdoa, perdoa, meu Deus. Nós queremos ter o compromisso de cuidar bem do jardim que o Senhor nos deu. Nós vamos cuidar. Com toda a sinceridade do nosso coração, nós vamos cuidar. Os pais estão decidindo, meu Deus, nessa manhã, cuidar melhor dos seus filhos. O marido está decidido cuidar melhor da sua esposa. A esposa está decidindo, meu Deus, cuidar melhor do seu marido. Amigos estão decidindo cuidar melhor dos seus amigos. Estamos decidindo cuidar melhor dos nossos dons e talentos. Aquilo que o Senhor fez acrescentar em nossa profissão, o Senhor vai nos dar graça e nós vamos honrar o que o Senhor fez. Oh, meu Deus,
Cobre-nos com a tua graça, cobre-nos com a tua graça, todos os dias, como diz essa canção, todos os dias, queremos ser o teu bom perfume para esse mundo, e nós vamos cuidar disso, meu Deus. Nós tomamos a decisão nessa manhã, nós vamos cuidar disso, nós vamos cuidar, meu Deus. Vamos cuidar, meu Deus, e proteger. Nós vamos cuidar e proteger. No nome de Jesus declaramos isso. Nós vamos cuidar e proteger. No nome de Jesus. Todos os dias. Aplauda o Senhor bem forte. Oh, aleluia. Abençoa quem está perto de você. Se alguém da sua família, reitera o compromisso, eu vou cuidar de você. Se os seus filhos não estão aqui, estão longe, levanta a tua mão e diga: eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, meu filho. Eu vou cuidar de você, minha filha. É um compromisso com Deus. É um compromisso com Deus. Vamos cuidar do nosso jardim. Amém? Vamos cuidar do nosso jardim. Deus nos dê essa graça. Não basta semear, é semear e cuidar. Amém? Vamos para casa na bênção do Senhor. Quero relembrar os irmãos que não teremos o culto às 17, tá? Multiplica essa informação. E quarta-feira, aqui no Grande Batismo, vamos estar aqui recebendo o nosso pastor Vanderlei Duarte. Tenho certeza com uma palavra poderosa de Deus ao nosso coração. Vamos para casa na bênção de Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado pelas sementes que o Senhor depositou nas nossas mãos. Eu quero te dizer, meu Deus, que elas estão germinando e nós vamos cuidar delas, nós vamos cultivar, nós vamos nutrir com todo o amor e dedicação, porque isso é um compromisso com o Senhor. Leva-nos em paz, nos dá um restante de domingo muito abençoado, meu Deus. Que nada nem ninguém tire a alegria e a paz do nosso coração. Que essa pessoa tenha um momento maravilhoso com a sua família, com amigos. Que continue, meu Deus, no compromisso de agradar somente ao Senhor. Obrigado pela semana que está começando. E declaramos que será uma semana muito abençoada. Uma semana vitoriosa. Cremos nisso e declaramos isso no nome de Jesus. Obrigado por tudo. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe. Camisa da marcha lá atrás, aos nossos irmãos que estão em Portugal, na França. Deus abençoe a todos.